não é? A perpetuação no poder, como eles gostam de se perpetuar no poder. Mas nós temos um presidente de clube que está conosco, que eu não sei se ele se perpetua no poder, eu não sei há quanto tempo ele está no poder, se vai se perpetuar, se vai rasgar o estatuto, se vai seguir, se ele é o dono, se ele que manda. Então, ele pode até explicar isso. Poder, não é? O poder dos presidentes. Falamos ontem aqui do calote do Corinthians contra o Cuiabá. O Corinthians tinha ontem até a meia-noite para pagar. Não caiu o Pix. O Cuiabá, o Pix não chegou. E ainda referente ao Ranieri, né? Compra do ano passado, o Corinthians não pagou o Ranieri ainda para o Cuiabá. Tinha um acordo para pagar ontem, um pedaço disso, até a meia-noite. E o Emerson Piovesan, o diretor financeiro do Corinthians, falou ontem à noite aqui, não vamos pagar, não tem dinheiro. E não pagou mesmo, né? Então, o presidente do Cuiabá está conosco aqui para a gente poder... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um cortezinho do programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirante, com a participação do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, detonando ao Corinthians por não ter pago a primeira parcela referente à contratação de Ranieri. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho da preparação do Corinthians, que finalizou nessa última sexta-feira para enfrentar o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje às 21h30 no Morumbi. O Corinthians acabou aí soltando um boletim, né, médico, dizendo que Maicon, Hugo e Mateuzinho, eles são desfalque certo para a partida de hoje. Maicon, infelizmente, teve uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Jogou apenas 16 minutos contra o Ceará e acabou sofrendo aí essa lesão. Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, teve uma hérnia inguinal e passou por uma cirurgia ontem, na tarde de sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês. Então, o Hugo não tem previsão de volta. O Corinthians ainda não soltou um boletim dizendo quando é uma programação que ele volta. Mateuzinho está fora do jogo de hoje porque irá cumprir suspensão automática devido ter tomado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará, na vitória espetacular do Corinthians lá no Castelão. Muita gente apostando que o Corinthians não conseguia ganhar do Ceará, porque vinha aí de um clássico e ganhou, né, do Fortaleza, e aí o Ceará tá muito bem na tabela, o Corinthians não tá bem, um time extremamente desfalcado, né, e foi lá e trouxe uma vitória surpreendente, aí acabou surpreendendo toda a parte esportiva. Observação que eu fiz aqui, o boletim médico do Corinthians não trouxe Yuri Alberto. Por quê? Porque o Yuri Alberto, ele está 100% recuperado. Então, depende da comissão técnica fazer a última avaliação para ver o risco, se o Yuri Alberto deve jogar nesse majestoso ou ainda não. Então, o Yuri Alberto pode ser uma surpresa, já vem treinando e treinando muito bem com a equipe. Então, o Corinthians está fazendo aquela transição cautelosa, aquela transição de análise, né, para o Yuri Alberto não, quando voltar, não machucar de novo. Lembrando que o Yuri Alberto quebrou uma ponta do osso na lombar no jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão e graças a Deus não foi preciso passar por cirurgia e a previsão de retorno dele é de 3 a 6 meses. O Yuri Alberto está voltando muito antes, a recuperação de Yuri está sendo espetacular. O Corinthians teve uma parada de 15 dias para uma férias coletiva e o Yuri acabou viajando, mas levou os profissionais competentes para cuidar dele nesses passeios e com isso ele mostrou uma evolução muito grande na sua recuperação e talvez seja o elemento surpresa hoje contra o São Paulo do Morumbi. Retornos garantidos, Memphis Depay e Romero, eles ficaram de fora do jogo contra o Ceará porque cumpriram suspensão automática. Sobre Gustavo Henrique, ele acabou ficando fora do jogo contra o Ceará porque Dorival fez um controle de carga.
Então, se o Dorival quiser contar hoje com o Gustavo Henrique, ele deverá ser o titular da zaga corintiana. E André Ramalho vai voltar para o banco, né? Para mim, sinceramente, esse jogo de hoje ele é um jogo difícil, muito difícil. Jogar com o São Paulo no Morumbi não é fácil, mas se o Corinthians jogar compactado, jogar bem agrupado, um time taticamente montado bem fechadinho, saindo em velocidade, surpreendendo, fazendo as inversões de bola com o Rodrigo Garro, o Corinthians tem chance de trazer para casa uma vitória espetacular diante do São Paulo. É fácil? Não. Mas tem capacidade técnica para ganhar do São Paulo. Jogo muito difícil. São Paulo precisa da vitória. São Paulo só tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Corinthians também precisa da vitória, porque ano passado o Corinthians lutou praticamente 30 rodadas do Brasileirão para sair fora do rebaixamento e saiu nas últimas 8 rodadas. Então correu sério risco de ser rebaixado. Esse ano o Corinthians não quer passar por isso novamente e tá aí buscando essa vitória fora de casa contra o São Paulo, que é importantíssimo. Depois o Corinthians vai enfrentar aí um derby, né? Vai enfrentar o Palmeiras pelas 8ª de finais da Copa do Brasil, um encontro inédito. Se o Corinthians passar, vai conseguir 4 milhões e 700 de premiação e chega às 4ª de finais da Copa do Brasil. Então, um momento muito importante para o Corinthians, né? Mas o Corinthians, a gente não fala do Corinthians apenas dentro de campo. Gostaria muito de tratar dos assuntos do Corinthians apenas dentro de campo. Mas a gente sabe que hoje a gente tem comentado o Corinthians mais fora de campo do que dentro de campo. Então, vamos falar um pouquinho do Corinthians fora de campo. O Corinthians tem aí vários problemas, né? Fora de campo. Tem dentro, mas tem mais fora, né? A Chapa 82 acabou protocolando um pedido na Comissão de Ética do Conselho Deliberativo para investigação das faturas de Andrés Sanches. Lembrando que Andrés assumiu esses gastos, né? Foi procurado pela reportagem e assumiu os gastos e disse que vai pagar à vista. Só não pagou ainda porque o Conselho Fiscal, na época, falhou de não ter percebido esse gasto de Andrés Sanches e diz ele que no final do ano, na virada de 2019 para 2020, acabou tomando umas mais e confundiu o cartão, que a bandeira do cartão corporativo do Corinthians é a bandeira do Santander. E do cartão dele também, pessoal, do Santander. Então, com isso, ele acabou aí confundindo. E esse processo, caso seja confirmado esse processo de irregularidade, né? O Andrés pode sofrer uma expulsão dos associados. Inclusive, a Chapa 82 ainda pediu que seja emitido um parecer de uso de todos os cartões corporativos usados pela diretoria desde que esse benefício foi concedido, né? Não ficando restrito aos cartões dos presidentes. Ou seja, são 5 cartões corporativos por cada gestão. Infelizmente, até na gestão do Ílio Monteiro Alves, tinha compra no cartão corporativo do Corinthians pelo Andrés Sanches. Gente, não tô brincando não, tô falando de dados, tô falando de realidade, tá? No mandato de um outro presidente, Andrés tinha cartão corporativo do Corinthians e ele já era ex-presidente. Alguém consegue entender isso? Aí a gente começa a fazer uma análise, né? Fazer uma conclusão, o porquê o Corinthians deve 2,5 bilhões. É por causa desse tanto de irregularidade que tem no Corinthians. Isso é inadmissível, né? O diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovesan, acabou concedendo uma entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirante e explicou o atraso do Corinthians na parcela com a CNRD. Mais especificamente, a dívida referente aí ao Cuiabá. Total da dívida do Corinthians com o Cuiabá são 18 milhões, né, na contratação aí do Ranieri. Emerson Piovesan
é diretor financeiro do Corinthians, e o presidente do Cuiabá veio a público e diz que o mais justo é o Corinthians ser rebaixado por não cumprimento de algumas obrigações financeiras. E o Cristiano Dresch, ele acabou participando, né, do programa Esporte em Debate, ao vivo, e aí você sabe o que aconteceu, né? Ele acabou detonando o Corinthians, né? E ele disse que com essa falta de pagamento o Corinthians deveria, né, sofrer aí um transfer ban, né? Corinthians tinha que pagar a parcela para o Cuiabá até dia 17 de julho, o Corinthians acabou não pagando. Então o Corinthians, como eu disse para vocês, vive um caos no futebol e fora do futebol, que é na gestão, que é na administração, muito pior. É triste, é lamentável, mas o Carrídio, no final do jogo contra o Ceará, ele disse que essas coisas externas não pode afetar o campo. Mas a gente sabe que de forma diretamente ou indiretamente acaba afetando. Porque o jogador hoje com a internet sabe de tudo que está acontecendo. Jogador no Corinthians hoje fica preocupado o quê? Ó, será que esse mês a gente vai receber? Corinthians acabou aí antecipando aí os seus faturamentos com os seus parceiros para pagar o pagamento de julho, né? Isso fica na mente do jogador, porque o jogador tem seus compromissos. Quem trabalha tem que receber, né? E aí, o jogador não sabe se vai receber. Mesmo os jogadores falando que isso aí não pode afetar, por quê? Porque o torcedor, ele quer a representatividade do jogador dentro de campo. O Corinthians precisa vencer. O Corinthians não pode lutar para não ser rebaixado durante o campeonato inteiro. O Corinthians é time para disputar título. Título nacional, título internacional. O Corinthians esse ano já saiu de 2 competições internacionais. Saiu da pré-Libertadores, não conseguiu a classificação para o grupo de fase. Olha que eu estou falando de grupo de fase. E saiu na Sul-Americana. Não conseguiu também avançar na competição. Então, 2 competições internacionais que o Corinthians já saiu fora. E esse ano o Corinthians ganhou apenas o Paulista, porque o Palmeiras estava numa decadência. O Corinthians esse ano, eu sou corintiano, com o coração partido, eu digo isso, não conquista mais nada. Porque a Copa do Brasil não vai ganhar. O Brasileirão vai lutar para não ser rebaixado. Escuta o que eu tô te falando, tá? Queria eu de estar errado no meu pensamento, mas com essa baderna, com essa bagunça, com esses dirigentes amadores, com essas irresponsabilidades dessas pessoas que trabalham no Corinthians, eu não espero nada de bom. Eu não espero. Apesar que Osmar estava após assumir o Corinthians devido a Augusto Melo ser afastado, mas Augusto Melo pode retornar à presidência dia 9 de agosto, no dia que acontece aí a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Mas o Osmar Stable chegou ao Corinthians e já fez uma série de cortes de gastos. O Corinthians tinha mais de 70 funcionários, já demitiu, já tirou. Tem funcionário que ganha 15 mil, quem ganha 10 mil, ganha 30 mil. E presidente, a função do presidente é isso, é equacionar o time, é cortar os gastos para você investir no futebol. Hoje, no Corinthians, a informação é que a diretoria ainda quer cortar 30% de investimento no futebol. Meu Jesus, o Corinthians não vai conseguir ganhar mais título. Por quê? Disputar de igual para igual com um time que tem $500 milhão de investimento, que é o Palmeiras. O Flamengo tem mais. O Corinthians não vai conseguir. E por isso a gente vê todo ano Palmeiras, Flamengo chegando aí na final do Libertadores, lutando aí no Mundial de Clubes, e o Corinthians apenas conquista um título, que é o Paulista, porque o Palmeiras está em decadência. Não, o Corinthians não é para estar nesse lugar, não. O lugar do Corinthians é disputando o título mundial, é disputando o título nacional. O lugar do Corinthians é para estar no pódio e não lutar para sair de zona de rebaixamento. É lamentável
esses últimos anos do Corinthians, a gente apoia, a gente compra o produto, a gente compra o ingresso, a gente vai ao estádio e o time não nos representa. Porque a qualidade técnica do time do Corinthians já é fraca. Dorival, ao final do jogo, publicamente contra o Ceará, ele pediu 4 reforços. Porque ele sabe que precisa. Esse time do Corinthians, tecnicamente, para mim, é um time fraco. Não é um time fraco. É um time que vai lutar de novo para não cair, assim como aconteceu ano passado. O futebol hoje, ele está muito inflacionado. O futebol hoje está muito caro. Então, se não fizer investimento alto, não consegue conquistar título. Não consegue. Corinthians hoje está procurando contratar jogadores em final de contrato. Jogador livre de mercado. Corinthians hoje não tem condições de fazer uma contratação para comprar os direitos econômicos nem de um jogador. Por quê? Porque tem uma dívida impagável. É o clube mais endividado do Brasil. Em 2,5 bilhões, esquece. O torcedor não precisa ficar iludido, esperando grandes contratações de medalhões. Não vão chegar. Vai chegar jogadores comuns para preencher elenco. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber de vocês. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.